conhecimento de Deus foi por natureza instilado na mente humana. Que existe na mente humana e, na verdade, por disposição natural, certo senso da divindade, consideramos como além de qualquer dúvida. Ora, para que ninguém se refugiasse no pretexto da ignorância, Deus mesmo infundiu em todos certa noção da sua divina realidade, da qual, renovando constantemente a lembrança, de quando em quando instila novas gotas, de sorte que, como todos a uma reconhecem que Deus existe e é seu Criador, são por seu próprio testemunho condenados, já que não só não lhe rendem o culto devido, mas ainda não consagram a vida à sua vontade. Certamente, se em algum lugar se haja de procurar ignorância de Deus, em nenhuma parte é mais provável encontrar exemplo disso que entre os povos mais retrógrados e mais distanciados da civilização humana. E todavia, como declara aquele pagão, não há nenhuma nação tão bárbara, nenhum povo tão selvagem no qual não esteja profundamente arraigada esta convicção: Deus existe. E mesmo aqueles que em outros aspectos da vida parecem diferir bem pouco dos seres brutos, ainda assim retêm sempre certa semente de religião. Tão profundamente penetrou ela as mentes de todos, que este pressuposto comum se apegou tão tenazmente às entranhas de todos. Portanto, como desde o princípio do mundo nenhuma região, nenhuma cidade, enfim nenhuma casa tem existido que pudesse prescindir da religião, há nisso uma tácita confissão de que no coração de todos jaz gravado o senso da divindade. Aliás, até a própria idolatria é ampla evidência desta noção, pois sabemos de quão malgrado se humilha o homem para que admire a outras criaturas acima de si mesmos. Desse modo, quando prefere render culto à madeira e à pedra, antes que seja considerado como não tendo nenhum Deus, claramente se vê que esta impressão tem uma força e vigor prodigiosos, visto que de forma alguma pode ser apagada do entendimento do homem, de modo que é mais fácil que as inclinações naturais se quebrantem, as quais dessa forma, na realidade se quebrantam quando, do seu arbítrio, o homem desce daquela altivez natural às coisas mais inferiores para que assim possa adorar a Deus. Em segundo lugar, religião não é invencionice gratuita. Isto posto, é inteiramente gratuito o que se ouve de alguns, isto é, que a religião foi engendrada pela sutileza e argúcia de uns poucos para com esta artimanha manter em sujeição o populacho simplório, ao mesmo tempo em que, entretanto, nem os mesmos que foram os inventores da adoração de Deus para os outros creriam existir algum Deus. Sem dúvida confesso que, a fim de manterem o espírito mais obediente a si, homens astutos têm inventado muita coisa em matéria de religião. Isso, no entanto, em parte alguma teriam conseguido, não fosse que já antes a mente humana tivesse sido imbuída dessa firme convicção acerca de Deus, da qual, como de uma semente, emerge a propensão para a religião. E, por certo, não é de crer-se que tenham carecido totalmente do conhecimento de Deus os mesmos que, sob pretexto da religião, habilidosamente exploravam os menos esclarecidos. Pois ainda que no passado tenham existido alguns, e hoje eles não são poucos, que neguem existir Deus, contudo, queiram ou não queiram, de quando em quando acode-lhes certo sentimento daquilo que desejam ignorar. Em parte alguma se lê de ter existido um desprezo mais incontido ou desenfreado pela divindade do que em Gaio Calígula. Entretanto, ninguém tremeu mais miseravelmente sempre que se patenteava alguma manifestação da ira divina. Desse modo, malgrado seu, tremia de pavor diante de Deus, a quem publicamente porfiava por desprezar. Isto aqui e ali se sobrevém também aos que lhe fazem páreo. Portanto, quem é mais petulante em desprezar a Deus, de fato também, ao mero ruído de uma folha que cai, desmedidamente se perturbava, como vemos em Levíticos 26:36. De onde vem isso, senão da ação vingadora da divina majestade, que tanto mais cruciantemente lhes espicaçava a consciência, à medida que dele mais tentam fugir? É verdade que volvem-se para todos os esconderijos em que procuram ocultar-se da presença do Senhor, e de novo da memória a apagam. Contudo, quer queiram, quer não queiram, nela sempre se conservam enredilhados, e por mais que por vezes pareça desvanecer-se por algum momento, no entanto, logo depois surge, e com novo ímpeto irrompe, de sorte que, se porventura tem eles alívio dessa ansiedade da consciência, não será ela muito diferente do sono do ébrio ou dos frenéticos, os quais, na verdade, mesmo dormindo, não repousam tranquilamente, visto que são continuamente acossados por sonhos terríveis e apavorantes. Portanto, até os próprios ímpios,
são exemplos de que vigora sempre na alma de todos os homens alguma noção de Deus. Em terceiro lugar, a impossibilidade do ateísmo real. Isto, sem dúvida, será sempre evidente aos que julgam com acerto, ou seja, que está gravado na mente humana um senso da divindade que jamais se pode apagar. Mas esta convicção de que há algum Deus não só é a todos ingênito por natureza, mas ainda que lhes está encravada no íntimo, como que na própria medula, que a contumácia dos ímpios é testemunha qualificada, a saber, lutando furiosamente, contudo, não consegue desvencilhar-se do medo de Deus. Ainda que Diágoras e tantos como ele, através de todos os séculos, zombateiramente motejam de tudo quanto diz respeito à religião, e como Dionísio tem ridicularizado o juízo celeste, esse não passa de um riso sardônico, pois que em seu interior o verme da consciência arrói mais pungentemente que todos os cautérios. Não digo que Cícero dizia, que com o correr do tempo os erros se tornam obsoletos, enquanto que com o passar dos dias, mais cresce e melhor se faz a religião. Ora, o mundo, como pouco adiante se haverá de dizer, tenta quanto está em seu poder alijar para bem longe o conhecimento de Deus, e de todos os modos corromper-lhe o culto. Afirmo simplesmente isto: enquanto na mente se lhes elanguece essa obstinada dureza que os ímpios avidamente evocam para repudiarem a Deus, no entanto, cobra viço e por vezes medra vigoroso esse senso da divindade que tão ardentemente desejariam fosse ele extinto. Donde concluímos que esta não é uma doutrina que se aprende na escola, mas que cada um, desde o ventre materno, deve ser mestre dela para si próprio, e da qual a própria natureza não permite que alguém esqueça, ainda que muitos há quem põem todo o seu empenho nessa tarefa. Portanto, se todos nascem e vivem com essa disposição de conhecer a Deus, e o conhecimento de Deus, se não chega até onde eu disse, é caduco e fútil, é claro que todos aqueles que não dirigem quando pensam e fazem a esta meta, degeneram e se apartam do fim para o qual foram criados. Isto não foi desconhecido nem aos próprios filósofos. Ora, Platão não quis dizer outra coisa, visto que a miúde ensinou que o sumo bem da alma é semelhança com Deus. Quando aprendido o conhecimento dele, toda nele se transforma. Daí, muito a propósito, nos escritos de Plutarco, arrasou também Grilo, quando afirma que os homens, uma vez que a religião lhes seja ausente da vida, não só em nada excedem aos animais, mas até em muitos aspectos lhes são muito mais dignos de lástima, porque sujeitos a tantas espécies de males, levam de contínuo uma vida tumultuária e desassossegada. Portanto, o que os faz superiores é tão somente o culto a Deus, mediante a qual se aspira à imortalidade. Amém.